Vamos para as informações. Pessoal, vamos falar do Jorginho. Antes de mais nada, eu quero falar sobre uma situação. Na última semana, eu confesso para vocês que eu não lembro qual foi o dia, se foi quinta, eu noticiei aqui no canal Vene Casagrande que o José Boto encaminhou um acerto com o Jorginho após uma reunião com representantes do atleta. Representantes esses autorizados pelo Jorginho, representantes esses que confirmam e que garantem que o empresário, o principal empresário do Jorginho, que fica na Europa, estava ciente de tudo, estava participando de todas as reuniões. Nessa reunião ficou tudo bem encaminhado com o jogador, base salarial, tempo de contrato, 3 anos, isso tudo você já sabe. O próximo passo seria tentar negociar com o Arsenal a liberação imediata, que eles sabiam que era muito difícil, mas tentaram, tanto é que a gente noticiou aqui. Em nenhum momento eu falei que o Jorginho viria nessa janela de transferência. Em nenhum momento eu falei que ele já era reforço do Flamengo. Em nenhum momento eu iludi vocês, torcedores do Flamengo. Vocês estão de prova aqui. O que eu informei aconteceu. O Flamengo chegou a um acordo com o Jorginho, teve reunião do Jorginho com o Flamengo, leia-se José Boto, mais de uma vez, com o Felipe Luiz, teve uma vez lá no começo da negociação. Isso tudo aconteceu. Eu não tirei da minha cabeça, acordei e falei, vou noticiar. Isso tudo foi apurado. E repito, em nenhum momento eu falei que ele viria nessa janela de transferência. Pode acontecer? Acho muito pouco provável, porque eu já falei para vocês. Assim que o Flamengo assinar um pré-contrato com o Jorginho, o Flamengo vai tentar novamente. Agora, o que eu informei aconteceu. E não inventei, não iludi ninguém. Pelo contrário, eu estou falando e várias outras emissoras e vários outros veículos também estão falando. A ESPN, inclusive, subiu matéria, assinada pelo Daniel Bocato, acho que é isso o sobrenome dele, peço desculpa, mas também está noticiando. Um dos principais jornalistas, que eu vou até ver o nome aqui certinho, noticiou também no Instagram dele, que está muito próximo de acontecer, o Gianluca Di Marzio, italiano, que tem muita credibilidade. Então, gente, repito, tudo que eu falei aqui aconteceu. Em nenhum momento iludi ninguém. Em nenhum momento falei que o jogador viria agora. Pelo contrário, eu só falei que entre o Flamengo e o Jorginho está tudo certo. Que poderia ser agora e poderia ser no meio do ano. E está acontecendo. Tá bom? Só para esclarecer isso aí para vocês. Dito isso, vamos falar da entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Eu vou começar com a melhor resposta dele, que foi sobre o Alcaraz, a saída do Alcaraz. Ele falou, olha, eu vou me alongar, mas eu quero que vocês prestem muita atenção. E eu peço isso para vocês também, porque foi uma resposta sensacional. Ele deu uma aula nessa entrevista coletiva. Ele falou, abre aspas, eu trabalho fixado em pequenos detalhes, em tudo que o jogador me apresenta. Se chega no horário, se esforça no aquecimento, se é líder, se brinca no treino, presta atenção no vídeo, quer aprender, tem ambição, com quem são as relações. Olho tudo de todos eles. Minha relação com o Boto é espetacular. Temos uma sintonia muito grande. Lá em Portugal, quando nos conhecemos, falamos de todos os jogadores. Expus a ele minha preocupação com o Alcaraz. Ele foi muito caro e é meu dever tirar o melhor rendimento dele. Quando cheguei aqui, Alcaraz e Plata estavam no banco. Cada vez que o Plata entrava, ele melhorava o time. E o Alcaraz não estava indo bem. Ele reconheceu e disse que ia melhorar. O Plata praticamente arromba a porta e diz que vai jogar. O treinador tem que fazer o modelo de jogo pro treinador. Quando o Pedro voltar, eu vou me adaptar ao Pedro. É o melhor 9 do Brasil. O que eu digo com isso é que o jogador tem que me mostrar. O Everton Araújo não se adaptava no meu modelo e hoje é fundamental. A filosofia não muda. O Alcaraz me chamou para conversar e me disse da oferta do Everton. Presta atenção, o Alcaraz o chamou para conversar. Perguntou se eu contava com ele. Eu fui sincero e disse que ele estava atrás daqueles que disputavam a posição. Ele aceitou que não estava bem e disse que ia brigar por um lugar no time. Foi uma conversa muito sincera. Ele jogou na quinta, jogou bem, fez o gol. No outro dia, decidiu sair. Eu fico triste, porque sinto que é um fracasso meu, mas era um investimento muito alto que eu não tirava o melhor rendimento dele. Foi uma conversa franca e ele decidiu ir. Acho que será feliz, adoro ele. Ele não desiste, quer aprender, tenta, se esforça. Eu insisti nele até o final. Nem todo mundo vai dar certo. Futebol é assim. Eu adoro esse moleque. Me sinto em dívida com ele. Eu não queria que o Fabrício saísse. Ele era super importante no elenco. Sou super agradecido a ele. Ele quis sair. Eu não queria que saísse. Foi simples assim.
Eu tenho o melhor elenco da América na mão e vão chegar mais. Quem cresce são os jogadores com essa concorrência. Essa resposta, quando ele foi questionado sobre a saída do Alcaraz, e ele englobou jogadores que saíram e que não vêm utilizando. E ele até mencionou o nome do Lohan antes. Eu vou ler exatamente o que ele falou antes, quer ver? Rapidinho. Vamos lá. Felipe Luiz explicando saída de jogador do Flamengo e também sobre Lohan, que é um jogador que ele não está utilizando. Não está. Então, eu estava lendo aqui uma informação, mas não é nada relacionado ao Flamengo não, é sobre outro time. Então, pessoal, deu para entender por que ele não vem utilizando o Lohan? E por que o Lohan não será utilizado? E por que o Flamengo está muito perto de vender o Lohan por 8 milhões de euros, por 80% recebendo esse valor em 10 meses? Tá na cara, gente. Tá na cara e é aquilo que a gente vem falando para vocês. O Lohan, tecnicamente falando, alto nível. Mas não se esforça no dia a dia. Isso não é uma crítica ao Lohan, beleza. Só que é um fato, é uma informação. O Tite tinha o mesmo entendimento quando parou de utilizar o Lohan e depois começou a utilizar o Matheus Gonçalves. E o Felipe Luiz tem o mesmo entendimento. Não é coincidência, pessoal. Mas o Felipe Luiz tem que resgatar o jogador. Beleza, o resgatar o jogador faz parte do jogador voltar para o sub-20. Ele está disposto a fazer esse processo? Não, ele está disposto a jogar na Rússia. Com o passar do tempo, o Flamengo só vai perder mais dinheiro com o Lohan. Em outras palavras, ele vai se desvalorizar. O ativo vai perder valor de mercado. E é por isso que o Flamengo quer vender o Lohan. É por isso. Quando eu soube, eu fiquei assim, caramba, o valor é muito baixo. E eu fui buscar saber os motivos. E eu já falei para vocês, o Felipe Luiz praticamente confirma aqui. Eu não estou querendo dizer que o Lohan chega atrasado, querendo dizer que o Lohan, até porque eu não tenho essas informações, que o Lohan chega, muita gente já especulou aí, é mentira, chega bêbado, não teve nada disso. Agora, no dia a dia, a vontade dele não é a mesma dos demais. E é por isso que ele perde espaço com o Felipe Luiz. E tá tudo bem, ele tem 18 anos, faz parte do processo. Só que o Flamengo enxerga isso como um negócio. Não dá para você tratar isso como se não fosse um negócio. Ou pega 8 milhões de euros agora, ou corre o risco de pegar quase nada futuramente. É o mesmo caso do Lincoln. O Lincoln foi a mesma coisa. Com o passar do tempo, ele foi se desvalorizando e não queria jogar no sub-20. Eu lembro como se fosse hoje. O começo da saída dele foi um dia que ligaram para ele jogar no sub-20, ele não quis ir. Os empresários não aceitaram. Não que o Lohan tenha feito isso, tá, gente? Mas com o tempo, ele não vai ficar motivado. Ele não é tão motivado no profissional, pelo que falam, pelo que o próprio Felipe Luiz deixou a entender aqui também. Então, pessoal, só para finalizar, o Danilo vai ter que jogar muita bola para se tornar titular na zaga do Flamengo. Léo Ortiz e Léo Pereira estão jogando muito. Entrosamento a milhão. Felipe Luiz sobre a saída de Alcaraz. Se o jogador não fala no campo, não dá. A saída de Carlos Alcaraz do Flamengo ainda repercute nos bastidores do clube, e Felipe Luiz abriu o jogo sobre os motivos que levaram ao empréstimo do argentino ao Everton, da Inglaterra. Após a conquista da Supercopa Rei, no domingo, com uma vitória imponente por 3-1 sobre o Botafogo, o treinador não fugiu da pergunta e foi direto ao ponto. O meio-campista não conseguiu se firmar no elenco e estava no fim da fila no setor. A declaração veio em tom sincero, mas também com um certo peso emocional. Felipe Luiz revelou que teve uma conversa franca com Alcaraz antes da decisão do jogador de sair. Falei para ele, nesse momento, você está atrás dos outros que jogam na sua posição. Pode disputar vaga com Arrascaeta, mas tem o Gerson ali. Pode ser volante, mas tem 4 na frente. Você está atrás de todos eles, ponto. Mesmo assim, o treinador garantiu que o argentino aceitou a situação e se comprometeu a lutar por espaço. No entanto, a decisão de Alcaraz veio rapidamente. Na própria quinta-feira, horas depois da conversa, o argentino entrou em campo contra o Sampaio Corrêa, fez um gol e mostrou um lampejo do jogador que o Flamengo investiu pesado para ter.
Mas já era tarde. No dia seguinte, ele comunicou sua saída. Fico triste, porque sinto que é um fracasso meu Alcaraz ter saído, não ter dado certo na minha mão. Mas, pelo investimento que foi feito, já era uma preocupação minha. Investimento milionário, retorno abaixo do esperado. A contratação de Alcaraz gerou grande expectativa na nação rubro-negra. Afinal, o Flamengo desembolsou 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais, para tirá-lo do Southampton, da Inglaterra, tornando-o a contratação mais cara da história do clube. No entanto, em campo, o meia argentino nunca conseguiu se firmar. Foram 19 jogos, 3 gols e 2 assistências. Os números não são péssimos, mas 2 dos gols vieram de pênaltis, e o último, um cabeceio contra o Sampaio Corrêa, veio já com a saída praticamente definida. Diante desse cenário, a decisão da diretoria foi pragmática. O jogador foi emprestado ao Everton por 6 meses, mas com cláusula de compra obrigatória caso metas pré-estabelecidas sejam atingidas. O Flamengo não quis correr o risco de ficar com um investimento alto no banco de reservas e viu na proposta inglesa uma forma de minimizar um possível prejuízo. O jogador fala no campo. Felipe Luís também aproveitou para reforçar sua filosofia de trabalho. Para ele, o jogador precisa provar em campo que merece estar entre os titulares. Eu olho o momento. Se o jogador não fala no campo, não dá. Tem que mostrar que está no nível para jogar. Como mostrou o Michael, que também estava no banco, o Everton Araújo, que era o quarto volante. O jogador fala no campo e eu vou adaptando o time em função das características dos jogadores que eu tenho. A filosofia não muda. Ou seja, Alcaraz teve chances, mas não aproveitou como deveria. A concorrência dentro do elenco é feroz, e no Flamengo não há espaço para esperar indefinidamente um jogador encaixar. Flamengo segue olhando para o futuro. Com a saída do argentino, o Flamengo segue atento ao mercado e à evolução do elenco. Recentemente, o clube recusou uma proposta milionária do Zenit por Wesley e segue de olho em reforços, como o Jorginho, do Arsenal, que pode chegar para o Mundial de Clubes. O torcedor rubro-negro, claro, se divide. Alguns acreditam que Alcaraz poderia render mais com mais tempo de adaptação. Outros concordam com a postura do clube. Se não deu certo, melhor recuperar o investimento e seguir em frente. O que é certo é que Felipe Luís e sua comissão não vão mudar sua postura. No Flamengo, quem não fala no campo, não tem vez.